Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou o Marcos. Eu vou fazer essa apresentação para vocês hoje. Eu sou o estagiário do professor Cláudio, né, estagiário de Química, e eu preparei uma aulinha especial para vocês, tá bom? Então, vamos lá. O que a gente vai falar hoje? A gente vai falar sobre a conservação de massa, tá? Um pouquinho sobre mim, né? Eu tenho 25 anos, como vocês, talvez alguns não me conhecem ainda, eu sou o estagiário esse ano do Cláudio. E estou sendo formado, né? Estou no finalzinho do meu curso na USP, no curso de licenciatura em Ciências Exatas, tá? E eu tenho essa ênfase em Química, dentro das Ciências Exatas. Bom, o que a gente vai ver hoje nessa nossa aula virtual, né? A gente vai ver um pouquinho sobre o que é a massa, sobre o Lavoisier, e aí a gente vai discutir sobre a conservação da massa e tentar fazer alguns exercícios, tá bom? Bom, então vamos lá. Começando pelo o que é massa. Eu gostaria que, por mais que esse uma aula virtual, que vocês fossem refletindo junto comigo, assim. Então pensem o que é a massa, como a gente define massa, né? Porque, na verdade, é um pouco difícil de definir o que é massa. Eu vou apresentar uma definiçãozinha para vocês, mas pensem um pouquinho antes, né, de eu mostrar aqui como vocês definiriam o que é a massa. Então, a massa, eu trouxe essa definição porque eu achei que ela é boa, né? Ela é suficiente. Que ela fala assim, que ela é uma propriedade física dos corpos e partículas. E podemos entender a massa de um corpo como a expressão da quantidade de matéria nele contida, tá bom? Então esse é um jeito de definir. Tem outros jeitos que são bem interessantes, mas eu acho que, né, para nós aqui hoje, a gente pode definir só como, né, a quantidade de matéria contida dentro de um corpo, né? Tá bom? Então, acho bem importante a gente saber certinho o que é massa, porque a gente vai estar falando, tudo vai envolver esse conceito, né, que a gente vai falar hoje. Como que a gente mede a quantidade de massa de alguma coisa, né? A gente fala, né, a gente pesa, tá? Mas, na verdade, o que a gente está medindo, quando a gente usa essas unidades, é a massa, né? É só sendo assim bem criteriosa. No dia a dia a gente vai falar que a gente pesa, mas normalmente nas ciências vamos tentar falar que a gente vai medir a massa, né, não o peso, tá? Tem uma diferença, acho que vocês vão ver ou já viram isso na física, tá? A unidade do sistema internacional que é recomendada para sempre ser expressa massa, né, é o quilograma, tá? Que é esse daqui, esse verdinho aqui. Eu não sei se vocês estão conseguindo ver o meu mouse. É o último da direita aqui, né? O quilograma, kg. O quilograma, ele, né? Se a gente for pensar, é quilo, que significa 1000, né? Gramas. Por isso que a gente fala quilogramas, né? Então, a grama seria meio que a unidade unitária, né? É a 1 grama. Como a gente transforma de grama para quilograma? A gente multiplica por 1000. Se a gente quiser transformar de quilograma para grama, a gente divide por 1000. E eu coloquei aqui também, né, essa primeira bolinha verde, a micrograma, tá? Que seria, então, 1000 vezes menor do que a grama, tá bom? Então, eu diria que essas unidades podem ser as mais comuns, né? Tem outros que dá para colocar, né, sei lá, uma massa muito maior, tipo toneladas, mas eu acho que a gente não vai fugir muito dessas unidades, tá bom? E eu também acredito que vocês saibam fazer a conversão das unidades com facilidade. Bom, aí eu trouxe esse vídeo. Ele é um vídeo que vai falar um pouquinho sobre o quilograma. É bem interessante, eu recomendo muito que vocês vejam. Eu vou tentar reproduzir ele aqui, vamos ver se vai funcionar. Provavelmente você mede várias coisas por quilo no seu dia a dia. Pão francês na padaria, o seu próprio peso na balança da farmácia, frutas e legumes no supermercado. Mas você já parou para pensar de onde vem essa medida aqui? Desde 1889 até 2018, o quilo era determinado por um cilindro como esse aqui, ó.
o Protótipo Internacional do Quilograma, ou IPK na sigla em inglês. O objeto original fica guardado a 7 chaves lá em Paris. Ele tem 4 centímetros e é uma liga metálica de irídio e platina. Todas as balanças do mundo durante 130 anos foram calibradas a partir da massa desse objeto. O IPK, ou Legrand-K, como é conhecido, é o último objeto físico usado para definir uma unidade fundamental de medida. Até 1960, por exemplo, a unidade de 1 metro era definida por uma barra de platina. Clica aí no link para ler essa história no site do Nexus. O problema com esses referentes físicos é, primeiro, a disponibilidade. Tem só 40 cópias do IPK espalhadas por todo o mundo. E ainda tem o risco de o objeto ser perdido ou danificado. E a maior dificuldade, no fim das contas, é que a massa dele pode ter variado ao longo dos anos. Para ser exato, verificou-se uma diferença de 50 microgramas entre o IPK original e a massa das suas cópias. A perda ou o acréscimo de partículas no processo de limpeza ou na exposição ao ar estão entre as causas possíveis dessa variação. Para cientistas que precisam fazer cálculos extremamente precisos, complica muito ter um padrão que varia. Por isso que, a partir de 2019, acontece uma mudança importante e histórica. Aquele cilindrinho de Paris foi substituído por uma constante da natureza que não muda nunca. Isso já tinha acontecido com a unidade de metro em 1983. Hoje, o metro é derivado da velocidade da luz, que é constante no vácuo. Mas quem decide mudar essas coisas? A história começa com a Convenção do Metro. Esse tratado foi assinado em 1875 por uma série de países, entre os quais o Brasil, ainda representado pelo imperador Dom Pedro II. O tratado convencionou os padrões do sistema métrico, que incluía o metro, para medir distâncias, o quilo, para medir massas, e o segundo, para medir o tempo. Era um padrão que vinha lá da Revolução Francesa. E num mundo cada vez mais integrado na esteira da Revolução Industrial, era preciso unificar a medida das coisas. Em 1960, o sistema métrico foi substituído pelo Sistema Internacional de Unidades. Ele é composto de 7 grandezas físicas básicas. E 3 organizações cuidam de gerir e avaliar esse sistema: a Conferência Geral de Pesos e Medidas, o Comitê Internacional de Pesos e Medidas e o Escritório Internacional de Pesos e Medidas. Foi essa turma de cientistas e políticos que decidiu mudar a referência do quilo em 2018. Agora ele é definido pela constante de Planck, uma grandeza que relaciona a energia de um fóton à sua frequência e que, por uma série de equivalências físicas, é usada para associar a massa de algo a uma corrente elétrica. Isso é possível graças ao desenvolvimento da balança de potência por Brian Keeble. Ela é parecida com uma balança de pratos comum. Em um dos lados vai o objeto ser pesado, o outro lado é atraído para baixo por um eletroímã. Os cientistas medem então com extrema precisão a corrente que deve ser aplicada ao eletroímã para que a balança fique em equilíbrio. Nesse momento, a força da gravidade da Terra sobre o objeto é equivalente à força aplicada pela corrente elétrica. É daí que vem o novo quilo. E como fica o peso do pãozinho e o nosso próprio peso nessa história? Bom, ele não vai mudar. O valor do quilo continua igual. O que muda é a referência que o pessoal do Inmetro, por exemplo, usa para aferir as balanças. Sai a barrinha de metal, entra uma constante física. Agora, com os recursos necessários, é possível construir uma balança extremamente precisa, sem depender de cópias de um objeto raro guardado lá em Paris. Gostou da explicação? Bom, esse era o vídeo. Eu espero que tenha rodado aí na gravação. Eu vou dar uma olhada agora. Mas ele é bem legal, eu resolvi trazer ele porque ele conta certinho dessa mudança que teve recentemente do padrão do quilo, né? Não vai mudar nada pra gente aqui, mas mudou como ele é definido, né? Assim, como o quilograma é definido. Bom? Provavelmente você mede vários. Bom, então agora vamos entender um pouquinho sobre o Lavoisier. E por que a gente vai querer saber dele, né? Vamos lá. Bom, quem que ele foi? Ele era um parisiense, ele morou em Paris, na França, né, a vida inteira. Ele viveu entre 1743 e 1794. E ele é bem famoso, né? Ele é conhecido como o pai da química. Por isso que a gente vai estudar um pouquinho dele na disciplina de química. Ele fez várias contribuições, né, para a química, no sentido de transformar o que a gente nem chamava muito de química, né, aquela coisa meio alquimia. Então, ele transformou essa ciência meio alquimia em uma ciência de verdade, assim, né? Ele faz essa transformação da química, passa de ter um caráter qualitativo e começa a ter um caráter quantitativo. O que isso significa? Que agora a química, ela
consegue ter resultados bem definidos, medidos, né? E não só uma observação e pronto, né? Como era comum durante a época da alquimia. Bom, eu trouxe aqui algumas frases famosas que o Lavoisier, né, tem. Eu acho que a primeira é a que todo mundo conhece, mas pelo que eu já li em vários artigos, né, que eu fui atrás de saber, essa não é a frase que ele falou mesmo, na verdade que ele escreveu, né? Nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Eu acho que essa é a frase que todo mundo conhece, mas a frase original mesmo é: em uma reação química feita em um recipiente fechado, a massa dos produtos é igual a dos reagentes. Tá? Eu sei que nada se perde, nada se cria, tudo se transforma mais bonito, mas elas estão tentando falar a mesma coisa, né? Então vamos entender, porque ele fez uma das maiores contribuições dele, tem a ver com essa frase famosa, né? Aqui tem um vídeo que eu vou deixar indicado sobre... Ele é bem curtinho. Ele é uma animaçãozinha sobre a história do Lavoisier. Como que ele fez para descobrir essas coisas. Enfim, é bem legal de ver. Acho que ele tem 1 a 2 minutos só. Tá bom? Mas eu não vou passar agora, então. Matter. Aí. Tá, agora vamos falar um pouquinho sobre, então, o que é essa conservação da massa e por que isso tem a ver com o Lavoisier. Bom, a conservação da massa é a ideia proposta por Lavoisier de que a massa, ela se conserva, né? Ela é constante durante uma reação química, tá? No sentido de isso acontecendo dentro de um recipiente fechado. Então, você não está adicionando novas coisas ali, nem tirando nada do que estava para reagir. E aí, se você fizer isso, a massa vai ter que ser constante. Parece algo bem óbvio para a gente hoje em dia, né? Mas naquela época não era. E isso veio de um experimento, né? Na verdade, esse experimento foi feito antes de Lavoisier por um outro cientista, mas ele, lendo os trabalhos desse cientista, ele recriou, né? E também aí ele conseguiu meio que observar que a massa teria que ser constante. Por quê? Porque teve esse experimento que você queimava o gás hidrogênio. Então você estava fazendo a combustão do hidrogênio, né? Aqui a gente tem na reação mostrando, né, o H2, o gás hidrogênio, e o O2, o gás oxigênio. Eles vão interagir, né, e reagir e vão formar a água. Então eles tinham uma reação que você colocava 2 gases num cilindro fechado, né, para conter esses gases. E aí você fazendo uma faísca lá dentro, né, formava a água. Aqui eu coloquei, né, com o Vzinho no estado de vapor, porque normalmente tinha que estar quente, né, para acontecer a combustão. Mas assim, se você deixasse a água depois ali paradinha, dava para ver que ela liquefazia ali, né? Ela ficava no estado líquido nas paredes era tipo um cilindro de vidro, assim, né? Que eles faziam, tampavam lá dentro os gases e fazia esse experimento. E aí eles eram muito curiosos para eles, né? Como que surgiu a água do nada lá, né? Porque eles não entendiam tão bem ainda sobre as moléculas, né? Como elas interagiam entre si. E aí isso mostrou, né, que para o Lavoisier, então, que a quantidade de hidrogênio e oxigênio que você coloca antes, em massa, vai ser igual à massa de água formada, porque isso estava dentro de um lugar fechado, não tem como nada que está ali dentro sair, nem nada que está para fora entrar lá. E nada pode sumir, né, não tem como a massa sumir também. Mesmo que se mude, né, que agora a gente tem outra molécula, né, que é a molécula da água, a massa total, né, da água formada é igual à massa daqui dos reagentes, tá? Aqui a gente colocando essa representação com as bolinhas, né, das moléculas, dá para ver, acho bem claro, né? Pensa que, sei lá, você tem 1 grama de hidrogênio e 10 gramas de oxigênio. Você vai ter no final, então, 11 gramas de água, tá? Então, ele começou, né, a elaborar isso de uma maneira mais formal, né? E isso foi muito importante, por quê? Porque agora, né, era possível, então, fazer previsões sobre as reações químicas. E isso deixou com que os cientistas da época, né, possibilitou com que eles fizessem
vários novos experimentos, várias descobertas, e foi uma base muito importante para a ciência que veio depois. Então, aqui nessa reação, né, se eu colocar assim, que usei 100 gramas de hidrogênio, e eu vou reagir com 900 gramas de oxigênio. Quanto que vai ter que formar de água no final? Num recipiente, usando, né, a conservação da massa. Se tiver num recipiente fechado, vai ter que dar 1.000 gramas, né? Mas aí agora eu quero formar 5.000 gramas, né? 5 quilos de água. E eu quero formar a partir do hidrogênio e do oxigênio. E eu só tenho 500 gramas de hidrogênio. Quanto que eu vou precisar de água? De oxigênio. Assim eu consigo saber de antemão o quanto eu preciso de cada reagente, ou quanto que eu vou produzir nessa reação. Vocês estão conseguindo perceber que isso dá essas informações agora? Então eu sei que com 500 gramas de hidrogênio e 4.500 gramas de oxigênio, eu vou ter 5.000 de água. Tá? Você soma a massa dos reagentes, tem que ser igual à soma das massas de todos os produtos. Aqui só tem um produto nessa reação, né? Só forma água. Mas se formassem mais algumas coisas, é a massa total dos produtos, tem que ser igual à massa total dos reagentes, sempre, tá bom? Bom, mas precisa ter um cuidado, né? Por quê? Porque acontece, às vezes, a gente fazer um experimento, por exemplo, na Maria aqui. Ela queimou um papel e ela viu que seguiu essa lei de Lavoisier. Um outro nome para conservação da massa é a lei de Lavoisier, tá bom? Porque foi proposta por Lavoisier, aí é mais famosa, né, mais conhecida como a lei de Lavoisier, que é a lei da conservação da massa. Ela queimou um papel e ela falou, eu vi lá, né, que a massa inicial dos reagentes ficou a mesma, né? Quando eu fiz a reação, os produtos têm a mesma massa. E aí, né, o João aqui, ele falou que queimou o papel e não seguiu a lei de Lavoisier. Ele pesou antes, né, para determinar qual era a massa no começo, antes de queimar o papel. E aí ele fez a queima e viu que a massa mudou. E isso é uma coisa que acontece, nenhum deles está errado. Mas tem um motivo do porquê isso acontece, tá? Então, esse que eu tenho que tomar um cuidado. Não é que alguém fez alguma coisa errada, tá? A única coisa errada aqui, na verdade, é falar que não segue a lei de Lavoisier. E aí a Ana, ela sabe a resposta, né? Ela estava estudando aqui, ela sabe qual é a resposta. Então, que sempre a lei de Lavoisier vai valer se você tiver um sistema fechado, o que a gente chama de sistema, né? Ou seja, é um sistema no qual não vai sair nem entrar massa de dentro dele, ou para fora dele, né? Por quê? Porque aí não tem como você garantir que a massa do que foi criado na reação vai ficar ali para você pesar, né? Então, a Maria, quando ela fez o experimento de pegar uma folha de papel e queimar, né? Então, ela colocou dentro de um cilindro aqui, né? Dentro de um vidro, em cima da balança, tinha 100 gramas, né? No começo, e depois que queimou completamente, continuou tendo 100 gramas. Na verdade, a massa aqui da balança vai o tempo inteiro ficar falando que é 100 gramas. A reação vai começar, vai terminar, vai sempre aparecer 100 gramas, não vai variar. E, né, no final, vai queimar todo o papel, seria a reação do papel, da celulose do papel queimando com o oxigênio, né, que tem aqui dentro, formando, por exemplo, o dióxido de carbono aqui, né, o CO2. Mas, né, o João, ele fez essa reação num sistema aberto. E aí ele foi queimando o papel, um monte de dióxido de carbono, CO2, resultante da queima desse papel, foi saindo para a atmosfera e ele não fica em cima da balança, ele vai para o ar e difunde, vai para qualquer lugar, né? E aí a balança começou no 100, foi descendo, 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 até que ele falou, no final tinha 50 gramas de cinza de papel. Tá? Significa que não seguiu a lei de Lavoisier? Na verdade, isso é errado. As reações seguem a lei de Lavoisier. É que o experimento que ele fez não mostra a lei de Lavoisier. Tá bom? Essa é o pulo do gato, tá? Tomar muito cuidado sempre com alguns exercícios, porque eles fazem essa coisa de, às vezes o sistema é aberto, ele fala, né, o sistema é aberto,
ele te dá uma massa diferente, então você tem que tomar cuidado, porque pode sim ter tido variação na massa por conta disso, tá? Mas a lei de Lavoisier sempre é válida. Então, tem alguns exercícios que tentam fazer essa pegadinha, assim, quando perguntam. Tá bom, então o que é importante da lei de Lavoisier ou da conservação da massa? Ó, primeiro, né? Ela consegue falar o quanto que você precisa dos reagentes, sei lá, ou o quanto vai formar de produto. Então, isso é bem importante para um químico, né? Para alguém que quer produzir alguma substância. Enfim, a gente tem no nosso mundo, no nosso dia a dia, um monte de coisa industrializada. Tudo isso envolve as reações químicas. Todas são baseadas na lei de Lavoisier. Então, né? Se você quer formar uma quantidade de um produto, eu preciso formar, sei lá, 1 litro de álcool para vender no supermercado para fazer o antisséptico, né, o antibactericida para as mãos, né, um álcool, sei lá, 70%, vai? Então eu quero produzir essa quantidade. Isso eu consigo saber o quanto que vai ser produzido dependendo do quanto de reagente eu tenho. Ou, por exemplo, né, se você sabe qual que é o tanto que você precisa produzir, você tem, sabe, eu preciso comprar o reagente tal, sei lá, preciso comprar 2 quilos desse reagente. E aí você já se prepara para fazer essa reação e ela vai ter o rendimento certinho do que você precisa. Bom, aí tem outro, né, detalhe que é o sistema aberto e fechado, tá? Então, o sistema aberto é aquele no qual a massa dos compostos pode variar. Por quê? Porque pode ter perda ou ganho. Não porque eles vão sumir ou não vai seguir a lei de Lavoisier, mas porque você está perdendo desse sistema massa para outro lugar, para o sistema, né, que a gente chama da vizinhança. Então a massa não está ficando dentro do sistema, ela está escapando ou está entrando massa ali, né? Sei lá, você tentou pesar alguma coisa aberto, assim, num ambiente aberto, e aí começa a cair algumas poeiras ali, sei lá. Aí vai contaminando ali, vai aumentando a massa de pouquinho em pouquinho, fica empoeirado. Você mede lá, eu quero meio grama de sal. Aí você está tentando medir e deixa uma semana lá em cima da balança. Aí você volta, vai falar que tem agora, sei lá, 0,6, não 0,5 mais. Aí você fala, ué, como que surgiu esse 0,1 grama aqui? Sei lá, pode ser da água da atmosfera, que o ar, né, o sal puxa, porque ele tem essa capacidade de puxar a umidade. E esses sais que conseguem puxar bastante a umidade, quando a gente pesa na balança, no laboratório, é bem legal porque você está pesando, né? E nas casas decimais, as últimas casas decimais da balança, né? Você vê que elas ficam o tempo inteiro mudando. Por mais que você pare de pôr sal, sei lá, em cima do prato da balança, vai caminhando, é um pouco devagar, mas você vê a mudança, assim, a cada 1 segundo, assim, sobe um ponto na casinha decimal. E aí na verdade, a água da atmosfera que está sendo puxada pelo sal e ele está começando a ficar meio hidratado ali, né? Se você deixar bastante tempo, ele fica aquele sal meio úmido, tudo melequento. Bom, e aí tem a visão de mundo também. Por quê? Porque com a lei de Lavoisier, a gente teve uma mudança bem importante da visão de mundo na época, né? E isso permitiu que a gente chegasse nas tecnologias, tudo que a gente tem hoje. Por quê? Porque mudou a visão, né, de que a matéria, a massa, né, é formada por elementos. Eles descobriram, né, como se fortaleceu a visão de mundo de que a matéria é formada por elementos que se recombinam. Porque existiam outras, né, ideias de como que a matéria funcionava, né? Mas isso foi mostrando que, na verdade, são elementos, cada elemento é diferente do outro, mas aí as novas coisas que surgem são combinações desses elementos, que são aqueles elementos da tabela periódica, né? O Lavoisier, por causa daquele experimento da água, por exemplo, que eu comentei, né? Esse aqui, ó, vou voltar. Isso ajudou bastante. Ops, acho que eu passei. Aqui. Isso ajudou bastante a entender que a água não era um elemento químico, porque se tinha essa ideia, né, na época do Lavoisier ainda.
E aí eles começaram a perceber, não, a água não pode ser um elemento químico porque ela vem de outros elementos, né? Do hidrogênio e do oxigênio. Então, na verdade, ela é uma coisa, uma coisa composta deles. E aí isso ajudou bastante eles começarem a entender as reações químicas, o que na verdade ocorre, né? Que vai ser sempre a troca ali, né, de átomos entre as moléculas, né, e formando novos compostos. Então, sei lá, a madeira não é o elemento madeira, que se eu quebrar um pedacinho de madeira, for quebrando assim, até chegar no nível atômico, não vai ser um átomo de madeira, vai ser um átomo, sei lá, de carbono, oxigênio. A madeira é ela é composta, sei lá, da celulose, vai a maior parte dela. A celulose tem carbono, oxigênio, hidrogênio, entendeu? Então, isso foi uma grande mudança também para a época, que ajudou a entender essa visão de que a matéria é formada por elementos que se recombinam pelas reações químicas. Tá bom? Então, você vê como foi importante a Lavoisier ter feito essas contribuições. Então, vamos tentar fazer alguns exercícios para treinar isso, né, de ver a conservação das massas, porque são exercícios bem tradicionais, né, na escola, nos vestibulares, tá? E normalmente eles não são difíceis, tá bom? Então, esses são exercícios que eu acho que a gente consegue fazer tranquilo. Eu coloquei essa reação aqui bem simples, né? Do carbono, ele está reagindo com o oxigênio, né? A queima do carbono, formando o dióxido de carbono, né? O gás carbônico que fica na atmosfera, aquele que a gente expira também, né? Bom, aqui, eu ia só relembrar vocês, porque eu sei que vocês já viram, da estequiometria da reação, né, que é o balanceamento, né? Essa reação, ela está balanceada desse jeito, e a gente vê que todos os coeficientes, né, aquele número que estaria na frente de cada elemento aqui que vai ter dentro da reação, todos são 1, né? Quando é o número 1, não precisa colocar. Então, se não tiver nada, é porque é o 1. Então, a estequiometria é de 1 para 1 para 1, né? A cada uma molécula, um átomo de carbono, são formados uma molécula de dióxido de carbono, né? Ou a cada uma molécula de O2, são formadas uma molécula de CO2 por essa reação. Essa é a proporção, né, do que acontece dentro da reação. É sempre importante saber qual é a estequiometria, porque, por exemplo, se eu falar aqui, eu quero formar 88 gramas de CO2. Eu sei a reação. E aí eu quero falar para você assim, qual que tem que ser, então, a massa que eu preciso de carbono e oxigênio para formar 88 gramas de CO2. Tem como saber, tem como você calcular, saber certinho, tá? O que a gente precisa para fazer isso, né? Eu deixei assim uns espaços em branco, né? Aí eu vou completando aqui com vocês. Então, deixa eu minimizar aqui a apresentação, que aí dá para eu editar, né? Tá, então, se eu tenho 88 gramas de CO2, isso significa que quantos mols de CO2 eu tenho, né, em 88 gramas? Aí eu vou lembrar vocês o conceito, né, da massa atômica, que normalmente os exercícios eles vão apresentar esses valores para vocês, né, eles nunca vão pedir que vocês saibam de cabeça. A massa atômica é a massa de um átomo de um elemento, né? Então, o elemento carbono, o C, a massa atômica dele é 12U, o Uzinho, né? Ele significa unidade de massa atômica. É só uma unidade usada para massa atômica, tá? Bom, cada carbono tem 12 unidades de massa atômica e cada oxigênio tem 16 unidades de massa atômica. Então, pegando uma molécula de CO2, ela tem um átomo de carbono e 2 átomos de oxigênio. A massa dessa molécula, de uma só, seria, então, 12, vou escrever assim, 12 mais 16 mais 16, né? Porque tem dois átomos de oxigênio dentro dessa molécula, o CO2, né? Isso daqui vai dar 44, certo? Certo, 44. Estou fazendo com vocês aqui, 44. Bom, 44 Uzinho, né, por enquanto. Uma molécula só de CO2 tem 44 unidades de massa atômica. De massa molecular, agora a gente até pode falar, né, que agora é a massa de uma molécula. Mas eu quero saber quantos mols tem, né? Para saber isso, se eu sei que a massa da molécula é 44zinho,
Lembra? Eu lembro que eu falei já para vocês isso no semestre passado, né, um tempinho atrás, que a massa molecular, ela é equivalente, só a unidade vai mudar, mas você nem precisa fazer nenhuma continha, a massa molar. Então, a massa de 1 mol de CO2 é também 44, só que não mais unidade de massa atômica. A massa de 1 mol de CO2 é 44 gramas por mol. A cada mol de CO2, a gente tem 44 gramas de CO2, é equivalente, tá bom? Quanto que pesa 1 mol de CO2? Pesa 44 gramas. Mas o exercício falou que a gente tem 88 gramas, tá? Então, se eu tenho 88 gramas e cada mol pesa 44, nesse exercício, né, eu tenho 2 mols de CO2. Por quê? Porque 2 mols de CO2 vão pesar 44 mais 44, que dá 88, que é o que a gente tem. Então, se eu quiser transformar, saber qual que é o número de mols de CO2 que eu tenho 2 mols de CO2 aqui, né? Se o meu objetivo é formar 88 gramas de CO2, é a mesma coisa que falar eu quero formar 2 mols de CO2, tá? Por que eu estou transformando em mol? Porque com a gente não consegue saber diretamente aqui, com a massa, qual que vai ser a quantidade de C e de O2 que a gente precisa em massa. Mas com a quantidade de mols, ela segue a estequiometria. A estequiometria, ela fala da quantidade de moléculas aqui, né? Ou quantos átomos. Então, agora eu sei que eu tenho 2 mols de moléculas de CO2. A proporção é de 1 para 1 para 1. Então, quanto de O2 eu preciso para formar 2 mols de CO2? Eu preciso de 2 mols de O2 para formar 2 mols de CO2. Porque a gente vê, né, que a proporção é de 1 para 1. E eu também preciso de 2 mols de carbono para formar 2 mols de CO2, tá? Então, se eu tiver... em vez de pensar no mol, vamos pensar em molécula, né? Se eu tiver 2 moléculas de carbono e 2 moléculas de oxigênio, né, o gás oxigênio, que é o O2, eu consigo formar 2 moléculas de CO2. Vocês conseguem entender isso? Então, transformando em mol, é só falar, em vez de 2 moléculas, é 2 mols de moléculas, né? O mol é só um número, é como se fosse 2 dúzias, tá? Mas aí são 2 mols de cada coisa, que eu vou precisar nessa reação aqui para formar 88 gramas de CO2. Agora eu posso fazer o caminho de descobrir a massa aqui. Porque eu sei quantos mols que vão ser necessários de carbono e de oxigênio para formar essa quantidade que eu quero, né? Então, vamos lá para o carbono primeiro. 2 mols de carbono, qual que é a massa disso? Né? Se o carbono, a massa atômica dele é 12U, a massa molar dele vai ser 12 gramas por mol, tá? Então, cada mol pesa 12 gramas. Mas eu preciso de 2 mols para conseguir fazer essa reação. Tá? Para ter a quantidade final que eu quero, né? Não preciso só de 1, preciso de 2. Então, se a cada mol eu preciso de 12 gramas, então agora eu vou precisar de 24 gramas de carbono para conseguir formar aqui. Agora, a gente poderia usar a lei de Lavoisier aqui e achar direto a quantidade de O2. Vamos fazer isso, ó. Se eu tenho 88 gramas aqui no final e eu tenho 24 aqui no primeiro dos reagentes, eu sei que a massa dos reagentes, a soma das massas dos reagentes tem que ser igual à soma das massas dos produtos. Então, eu sei que 24 mais a massa de O2, que eu não sei ainda, né, o X aqui, tem que ser igual a 88. Então, o X vai ser 88 menos 24, né? Aí, quanto que eu preciso somar com 24 para dar 88? Tá bom? Então, isso vai ser 64. 64. Eu já sei, pela lei de Lavoisier, que o O2 tem que ser 64. Mas eu poderia fazer aquela, né, ideia de calcular passando do número de mols para massa, tá? Tem que dar o mesmo valor para estar tudo certo. Vamos fazer? Se eu tenho 2 mols da molécula de O2, quanto que pesa 1 mol de O2, né? Cada oxigênio é 16.
A molécula tem 2, né? A molécula não é o O sozinho, é O2. Então, é 32, né? O O2. 32 unidades de massa atômica é a massa da molécula de O2. A massa de 1 mol dessas moléculas é 32 gramas por mol. Então, se 1 mol é 32 gramas, 2 mols vão ser 64 gramas. Tá bom? Então, tá certinho. A gente conseguiu usar a lei de Lavoisier aqui para descobrir, sem precisar fazer esse trabalho aqui, por exemplo, ficou mais rápido, né? Então, às vezes, a gente consegue usar a lei de Lavoisier para acelerar como a gente resolve alguns exercícios, tá bom? Esse tipo de exercício é bem comum. Tá, eu coloquei um outro aqui, colocando agora direto falando que eu quero formar 3 mols de CO2, né? Então, se eu quero formar 3 mols de CO2, por exemplo, quanto de CO2 eu vou formar em massa no final e quanto que eu vou precisar de carbono e oxigênio? Vai ser um pouquinho mais rápido, porque agora eu já tenho, no começo, eu não vou precisar fazer a primeira passagem de transformar aqui para mols, né? Como a razão de proporção da estequiometria é 1 para 1 para 1, eu sei que eu preciso de 3 mols de O2 e 3 mols de carbono também. Aí agora, ó, a massa molar, coloquei aqui, né, esse lembrete, é a massa de 1 mol da substância, do carbono é 12 gramas por mol, do O2, da molécula já, é 32 gramas por mol. Então, se eu tenho 3 mols e 1 mol pesa 12 gramas, então, quanto que pesam 3 mols, né? Quanto que é a massa que eu preciso? É 3 vezes 12, tá? Que vai ser 36. E aqui, né, quanto que seria, então, 3 mols de O2? Se cada mol tem 32 gramas, em 3 mols, eu vou ter 96 gramas. E aí, aqui, para achar do CO2, quanto que eu vou formar de CO2 no final, nessa reação, eu posso só somar essas duas massas, que são a massa dos produtos, e eu sei que elas têm que ser igual à massa dos reagentes. Eu sei que a massa dos reagentes tem que ser igual à massa dos produtos. Então, quanto que é 36 mais 96? É 120, 132, eu acho. 132. Isso. Então, eu sei que no final eu tenho que formar 132 gramas de CO2, tá? Se eu quiser formar 3 mols de CO2, é o equivalente a formar 132 gramas de CO2. Aí vocês começam a ver que começa a ficar bem facinho, rápido, de descobrir quanto que eu preciso de alguma coisa, quanto vai ser formado. E esse é o último exercício, que ele tem uma estequiometria diferente, para não ser tão simples, né? 1 para 1 para 1. Agora é 1 para 3 para 2, tá? A gente sabe por causa dos coeficientes aqui estequiométricos, que são os números que vêm na frente aqui quando a gente olha na reação, né? Essa reação está balanceada, é a formação da amônia, do NH3, é o nitrogênio, o gás nitrogênio reagindo com o gás hidrogênio, formando a amônia gasosa, o NH3. Então vamos lá, eu quero formar 17 gramas de amônia. Então, não dá para descobrir direto quanto que eu teria das outras pela estequiometria, porque a massa não segue a estequiometria. Por quê? Porque a massa de cada coisa varia, né? A massa de hidrogênio é diferente da massa de nitrogênio. O que vai seguir certinho é a quantidade de moléculas que eu preciso de cada coisa, né? Então, vamos descobrir quantos mols significa 17 gramas de amônia, né? Bom, aqui eu coloquei a massa molecular, né, de uma molécula de H2 e uma molécula de N2, né? Mas eu não coloquei da amônia. Para calcular, então a gente teria que pensar que na amônia a gente tem um átomo de nitrogênio. Um átomo de nitrogênio sozinho é metade do peso do N2, né? O N2 são 2 nitrogênios. Então, cada nitrogênio tem uma massa atômica do átomo sozinho de 14, tá? Então, vai ser 14, mais cada hidrogênio tem uma massa atômica de 1 unidade atômica, 1, tá? O H2 pesa 2 unidades atômicas. Então, a gente vai ter 3 vezes somando 1, né? 1 mais 1 mais 1, ou 3 vezes 1, né? Que vai dar 3. Então, na verdade, a massa molar do NH3 é 17 no final,
A massa molecular dele é 17, a massa molar dele também é 17. A única diferença é, a massa molecular é a massa de uma molécula, a massa molar é a massa de 1 mol dessa molécula. Como a gente está querendo saber o número de mols, a gente usa a massa molar, que significa 17 gramas por mol, né? Então, se eu quero formar 17 gramas de NH3, quantos mols, qual que é o número de mols que eu vou formar, que eu preciso formar de NH3, né, que é equivalente a 17 gramas? É 1, né? 1 mol de NH3 pesa 17 gramas. Então, aqui o número, né, de mols vai ser 1, a resposta aqui, né, da tabela, que está pedindo o número de mols. Então, 1 mol de NH3 é equivalente a 17 gramas de NH3. Aí, agora, com essa estequiometria, eu sei facinho de que se eu estou formando 1 mol aqui, eu olho a razão de proporção, né? Aqui, ó, por exemplo, eu sei que o N2, a quantidade de N2 é sempre metade da quantidade de NH3. Na verdade, ela é o dobro da quantidade, né? Não, metade, desculpa, tá certo. Cada N2 forma 2 NH3, tá? Então, daqui para cá, a razão é vezes 2, mas agora eu tô pegando do NH3, eu sei que cada 1 mol de NH3 precisa de meio mol de N2, tá? Porque a razão é aqui, né, quando a gente transforma desse valor para esse, é de 2 para 1, né? Então, vai diminuir pela metade. E qual que seria o valor aqui, né, de H2, então? Aqui, o valor vai ser, então, se está indo de 2 para 3, está multiplicando por 1,5, né? Se está multiplicando por 1,5, então é 1 vezes 1,5, que dá 1,5. Então, na verdade, eu preciso de meio mol de N2, de 1,5 mols de H2, e 1 mol, vai ser formado 1 mol de NH3, tá? Então, a gente começa a ver que o número de mols aqui, ó, com a estequiometria diferente, tem que ver qual que é a proporção entre eles, tá? Para determinar. A proporção continua igual, né? É 1, se a gente vê, ó, essa linha para essa, a gente só dividiu tudo por 2, né? Então, ó, as razões de proporções são todas iguais, né? Esse número, para esse, ele é 3 vezes menor. Ou esse é 3 vezes maior do que esse. Aqui, por exemplo, esse é 1,5 vezes maior do que esse. Tá? Que é o que está escrito aqui, 1 para 3 para 2. Aqui está meio para 1,5 para 1. Entenderam? Por isso que a estequiometria ela é importante. Agora, sabendo agentes, eu consigo saber qual que é a massa que eu preciso de cada um deles. Por mol. Mas eu preciso de meio mol, não preciso de um mol inteiro. Então, em vez de 28 gramas, eu vou precisar de 14. Aqui, né, a massa do H2, a massa molar, é de 2 gramas por mol. Só que eu não preciso só de 1 mol, né? Não preciso só de 2 gramas. Eu preciso de 1,5 mol. Então, se a massa de 1 mol é 2 gramas, a massa de 1,5 mols tem que ser 3 gramas. E a gente vê que 14 mais 3 dá 17 e segue a lei de Lavoisier. Tá bom? E foi essa a aula de hoje. Eu espero que tenha dado para entender. Eu sei que às vezes online é um pouco mais desafiador, mas os slides eu tentei colocar bem sistematizado para ficar objetivo, né, e vocês conseguirem entender bem. E muito obrigado. Se vocês ficaram com alguma dúvida, mandem as perguntas, não fiquem com dúvidas. Mandem sempre qual é a sua dúvida lá para o grupo do WhatsApp, ou tenta mandar só para o professor ou para mim. Eu estou no grupo do WhatsApp da disciplina de vocês, tá? E eu espero que essa aula dê uma ajudada. Vejam as aulas do Centro de Mídias, porque a gente está caminhando junto, né, em paralelo com o Centro de Mídias, mas eu tentei não fazer igual que o Centro de Mídias está fazendo, apresentando as coisas de uma maneira um pouco diferente, tá? E continuem estudando. E é isso, tá bom? Muito obrigado por me ouvirem e até mais. Tchau, tchau.